Bem-vindo ao Trechos do Eliseu, um canal não oficial de vídeos exclusivos do pastor Eliseu Rodrigues. Queridos, paz do Senhor Jesus, se você pode, abra comigo sua Bíblia. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 1. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 1. Se podemos ler, os irmãos podem confirmar dizendo amém. A primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, carta esta daqui, temos registro, a partir do versículo 1 diz assim: Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, à igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento, como foi mesmo o testemunho de Cristo confirmado entre vós, de maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual vos confirmará também até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Rogo, irmãos, que pelo nome de Jesus, Senhor nosso, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensão, antes sejais unidos em um mesmo sentido e em um mesmo parecer, porque a respeito de vós, irmãos, me foi comunicado pelos da família de Cloe que há contendas entre vocês. Quero dizer com isso que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Fostes vós batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. Versículo 30 e 31 e a gente encerra. Vós sois dele, ou seja, de Deus, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Tomai o vosso assento, queridos. Queridos, é bom estar pela primeira vez com vocês para cultuar a Jesus, agradecer a Jesus pelo centenário que Ele concede
à sua igreja nesta cidade. Minha gratidão a Deus pela história, pela vida, pela liderança do vosso pastor, que aqui também é meu pastor, pastor Pedro Aldi, a sua esposa, a missionária Conceição. Uma família que Jesus levantou para fazer a diferença e assim tem feito. Pastor Spurgeon, meu muito obrigado. Louva Jesus pela sua família, pela vossa história. Que o Senhor Jesus vos abençoe e vos faça prosperar cada vez mais. Manuel Filho, obrigado pelo carinho de sempre. Pastor Adiel, é bom ser ministrado pela unção de Deus na sua vida. E a minha gratidão a Jesus pela vida da minha esposa, que é um instrumento gracioso de Deus na minha vida. Graças a Deus, estamos felizes por estar com vocês nesta linda festa. Depois da pregação, eu tenho 3 temas disponíveis, viu, Manuel? 3 temas, viu, disponíveis. Eu só trouxe 2. Aqui tem o meu livro intitulado Para Conhecer a Bíblia. Esse livro é um dos últimos que eu lancei, desenvolvendo uma compreensão da Bíblia, livro por livro, em 52 semanas. É interessante saber, em cada livro da Bíblia, quem escreveu, onde escreveu, por que escreveu, sobre quem escreveu. Uma visão panorâmica do texto, do capítulo, do personagem principal daquele livro. Eu também tenho um outro livro, isso, você vai aprender em 52 semanas. Eu tenho outro livro, também ambos foram lançados quase no mesmo tempo. Deus fala em Gênesis, uma abordagem expositiva de cada capítulo, capítulo por capítulo do livro do Gênesis, comentado e explicado de modo expositivo, com sermões para sua meditação, pregação, reflexão ou devocional. E na conclusão de cada capítulo do Gênesis, nós apontamos para Cristo, porque é desse jeito que o Antigo Testamento deve ser interpretado. É o Novo Testamento que lança luz no Antigo Testamento. Todos os capítulos de Gênesis, em suas conclusões, apontando para Cristo. Nesse meu livro, Deus fala em Gênesis. E tem um livro da minha esposa, ela dirige o círculo de oração da nossa igreja, que agora passou para a noite, que as irmãs sabem que é a quarta central. E de suas preleções foi transformado em um livro. Suas preleções foram transformadas em um livro intitulado Entre Elas e Deus. Está, meu amor, eu trouxe. Tá bom. Estará disponível, onde é, pastor Spurgeon? No Memorial. Junto com o estande do centenário, lá no Memorial. Vai trazer. Não, vai trazer. Ela quer presentear a missionária, vai trazer. Esses 2 aí. Depois você me paga. Brincadeira. Queridos, eu quero falar a vocês, subordinado ao tema, uma palavra de Deus aos pentecostais. Essa carta tem conselhos para o nosso tempo, muito mais do que para o tempo para o qual ou para os quais Paulo escreveu. Nós temos mais necessidade de meditarmos e praticarmos os princípios aqui nos ordenados do que eles. Estudar essa carta é fazer um diagnóstico da igreja contemporânea. E analisando a igreja, analisamos nossas próprias vidas. Porque a igreja é formada por pessoas que a cada dia estão se desenvolvendo em Deus, apesar de seus defeitos e de suas fraquezas. A primeira carta de Paulo aos Coríntios, principalmente no capítulo 1, é como colocar um espelho diante de nós. E ao olharmos no espelho, a gente percebe no que precisamos melhorar. Eu, como assembleano, pentecostal, eu me sinto aqui honrado e confrontado. Honrado pela graça
que me é concedida em estar pregando num centenário. Quantos homens de Deus já ministraram e ainda ministrarão. Mas ao mesmo tempo confrontado ao ler este capítulo, pensando no que pregar. Estive meditando enquanto víamos no carro, e eu disse: amor, vai lendo o esboço aqui para mim. Cada tópico que a Lorna lia, ela dizia: eita, eita. Eu senti o peso dessa palavra primeiro em meu coração, porque é um espelho aberto diante de nós. E quando um espelho é colocado diante de nós, ele nos diz no que precisamos melhorar. Vocês já viveram muitas coisas grandiosas, e a partir dessa palavra, muito mais vocês estarão preparados para vivenciar. Uma palavra de Deus aos pentecostais, a partir da palavra de Deus à igreja de Deus em Corinto. Paulo passou 1 ano e meio em Corinto, plantou essa igreja, e aos filhos espirituais gerados ali pelo poder do evangelho, ele escreveu tais palavras. Talvez você tenha achado a leitura longa, mas eu precisava que lêssemos esses versículos como base para a construção da minha pregação. A primeira lição da palavra de Deus aos pentecostais aqui presentes é: o seu nome vale mais do que o seu título. Capítulo 1, versículo 1, quando Paulo, ainda se apresentando na introdução da carta, quando Paulo se demonstra o remetente, ele não inicia a carta se auto-intitulando apóstolo, mas a primeira palavra desta carta é o nome de Paulo. Paulo, vírgula, chamado apóstolo de Jesus Cristo. O nome de Paulo vem antes do título, porque na vida daquele homem fervoroso em espírito, seu nome é mais importante do que o título pela qual sua vocação era reconhecida. Você não precisa ser consagrado para começar a ser o instrumento de Deus na sua igreja local. E essa é uma característica pentecostal. Sabemos que a maioria dos que pregam, fazem missões, ganham almas. Se aceitaram a Cristo no domingo, na terça já tinham liberdade para anunciar: Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo, e breve vem. Nós não dependemos de academicismo para reconhecermos o ministério, a vocação, o chamado, os dons dos nossos irmãos. No pentecostalismo, leigos, crentes, entre aspas, de banco, que sentam para se levantar e falar, sabem que tem um chamado divino. E o Espírito está despertando alguém aqui. Para que brigar por títulos? Para que disputa por cargos? Se desde a reforma protestante o sacerdócio real nos foi resgatado como a autoridade bíblica escrita pelo apóstolo Pedro. Você pode evangelizar sem ser evangelista. Você pode cuidar de corações, pastorear corações, sem ter o título de pastor. Você pode ministrar a palavra do Senhor sem a necessidade de que te reconheçam como profeta ou profetisa. Você pode fazer missões sem o título de apóstolo. A irmã, como ensinou Paulo na carta a Tito, no capítulo 2,
pode ensinar as irmãs mais novas. Os pais podem ensinar os seus filhos, como ensina Deuteronômio 6, sem terem o título de mestres. Às vezes nós nos acostumamos a vir à igreja e dizer: canta cantor, prega pregador, que daqui a pouco para casa eu vou. É o crente que nesse ponto aqui agora é o crente de banco, negativamente falando. E se você se diz eu sou o crente de banco, procura uma praça pública para tu congregar, irmão. Porque na igreja do Senhor, independente de títulos, ninguém é tão cheio que tenha tudo, e ninguém é tão vazio que não tenha nada. No pentecostalismo, a gente tem círculo de oração, a gente tem vigília, para que o povo ore e reconheça que cada um tem uma porção de Deus. Quando Eli, 1 Samuel capítulo 3, reconheceu que Deus estava chamando Samuel, Deus já havia chamado Samuel. Quando as tribos de Israel reconheceram Davi como rei, ele já tinha sido ungido. Quando a igreja de Antioquia e Jerusalém reconheceram o ministério profético e apostólico de Paulo, ele já era um vaso escolhido, usado nas mãos de Jesus. Se você conhece a história do pentecostalismo, você sabe que foi assim que iniciamos. Eu ouvi o pastor Spurgeon dizer: de um simples culto numa simples casa, olha a festa que estamos aqui fazendo para Jesus. Alguém está entendendo essa palavra? Você não precisa ter o título de cantora ou de cantor para adorar. Você não precisa ser chamado de levita, o que é errado, porque tu não é da tribo de Levi, para começar a tocar um instrumento e ajudar a sua congregação local. Você não precisa ser chamado de algum título em sua igreja local, auxiliar, diácono, para começar a servir, até porque ninguém é consagrado para servir. Ninguém é reconhecido ministerialmente para trabalhar. Só é reconhecido quem já trabalha. A segunda palavra do Senhor aos pentecostais aqui presente, a partir da primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, está no versículo 2. Agora nós temos o destinatário. O remetente é Paulo e o irmão Sóstenes. Versículo 2: acraseado, ou seja, é para vocês. Eu estou escrevendo à igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo. Paulo está falando sobre o duplo endereço da igreja. A igreja de Deus é de Deus e não de Corinto. A Assembleia de Deus é de Deus e não de homens. A igreja de Deus que está em Corinto e em Cristo. Estando em Corinto, você tem compromissos com a sua cidade. Estando em Corinto, você tem compromisso civil. Estando em Corinto, você tem compromisso com as leis de Corinto, da sua cidade. Mas também você está em Cristo. Quando as leis da cidade onde estou chocam com os princípios de Cristo, se torna soberano a minha comunhão com Cristo, e não as leis que regem o meu país. Por isso a Bíblia diz, a partir do apóstolo Pedro: melhor é obedecer a Deus do que aos homens. Porque a igreja sabe de seus compromissos com seu estado, com sua cidade, com seu país. Mas isso não pode se sobrepor à nossa comunhão com o Senhor Jesus. E ele diz: eu estou escrevendo à igreja de Deus que está em Corinto. Qual é outra característica, Paulo? Santificados em Cristo. Então aqui Paulo abre o leque e diz que o capítulo 1 não é apenas para a igreja local em Corinto.
Eu escrevo à igreja de Deus que está em Corinto, vírgula, aos santificados em Cristo, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Ao mesmo tempo em que em Corinto é edificada por esse capítulo, ele diz que todos os santos em Cristo, posição, santificados em Cristo, processo diário de luta contra o pecado e vitória, com todos os que em todo lugar. A minha carta é para quem está posicionado em Cristo, a minha carta é para quem está no processo de santificação, a minha carta é para quem invoca o nome do Senhor. Só que ele conclui assim: Senhor deles e nosso. A segunda palavra de Deus aos pentecostais é que o evangelho é exclusivo, mas sua igreja local não. Paulo está escrevendo à igreja em Corinto, aos santificados em Cristo, aos chamados santos, aos que em todo lugar invocam o nome de Jesus. E ele diz assim, ó: Senhor primeiro deles, depois nosso. Existem irmãos que não conseguem enxergar o outro e dizer Senhor deles e depois nosso. Existem irmãos que não conseguem ver Deus no outro ou na outra, apenas em seu grupo, apenas na sua igreja, apenas debaixo de sua placa. Os discípulos voltando para Jesus e pedindo que ele permitisse que fogo descesse do céu e destruísse Samaria. É quando a gente passa por aqueles que vivem na prática da imoralidade sexual. Eu já estive dentro de carros de irmãos me levando para casa depois de alguma pregação, e encontram prostitutas na rua ou homossexuais. Abre a mão e o grito não é Jesus te ama. Isso eu vi e vejo minha sogra fazer. Mas o grito é: queima Jesus, manda fogo Jesus. Quando o pecado de Sodoma que atraiu o juízo de Deus não foi apenas imoralidade sexual, foi soberba, foi orgulho também. E Jesus disse aos discípulos: de que espírito sois? Na realidade, eles estavam inspirados no espírito de Elias. Faz descer fogo do céu e destrói Samaria. E Jesus diz: eu não vim destruir, eu vim salvar os homens. O evangelho é exclusivo, o evangelho é exclusivo para quem nasceu de novo. O evangelho é exclusivo, o evangelho é exclusivo para quem passa pela porta estreita. O evangelho é exclusivo, para quem se arrependeu de seus pecados e recebeu apenas Cristo Jesus como único Senhor e Salvador. O evangelho é exclusivo. Mas a minha congregação local não pode ser exclusivista. Eu preciso, como Paulo, a partir de uma visão bíblica, eclesiológica, olhar para o bojo teológico de outras igrejas e a partir daí eu ter facilidade, humildade de dizer: o Senhor deles é nosso também. Ou dizer: o meu Senhor é o Senhor deles também. O evangelho é exclusivo, mas a minha igreja local, quando eu digo minha igreja, a congregação da qual faço parte, não pode ser exclusivista. Sua igreja não é o céu. Não é porque saiu da igreja onde congrego que essa pessoa está debaixo de maldição. Uma das imagens usadas para a igreja do Senhor é a arca de Noé, que permite a entrada, mas também permite a saída. Naquela mesma arca, a pomba saía e voltava, até sair e não voltar.
Os animais entraram e saíram. Existem pessoas que mudaram de congregação, mas nem por isso deixaram de servir ao Senhor. Não deixemos nossas tristezas pessoais apagar de nossa memória a soberania de Deus. Ele está no controle de quem vem. Ele está no controle de quem vai. Ao invés de perder tempo amaldiçoando, xingando, desconsiderando quem foi, cuida de quem ficou. Josué capítulo 1, a Bíblia diz que sob a palavra de Moisés, ele permite que a tribo de Rúben, Gade e meia tribo de Manassés se retirem do grupo que iria conquistar por completo a terra prometida. Paulo se entristeceu, mas não impediu que João Marcos retornasse. Existem pessoas que aprenderão por si mesmas onde é sua casa, onde eles devem crescer e aprender com Deus. Não é a partir de nossas palavras de maldições, não. Senhor deles e nosso. A gente pode discordar sem deixar de amar, pois o amor à instituição não pode anular o amor pelas pessoas. Já está debaixo de maldição quem vive na prática do pecado. Já está debaixo de maldição quem não confessa seu pecado e anda mudando de igreja em igreja para ver se disfarça seus rastros de escândalo. Já está debaixo do juízo. Fora isso, a igreja que invoca o nome que salva, o nome que cura, o nome que liberta, que não nega a trindade, que não nega a divindade de Jesus, que não nega que a Bíblia é a palavra de Deus, que prega céu, que prega inferno e que prega que Jesus vem, são os nossos irmãos. Pastor Jonas Madureira, em uma de suas pregações, pastor reformado, calvinista, disse que alguns calvinistas da nova geração devem ser colocados em jaulas para aprenderem humildade e respeitarem outros. Pastor Arival Dias Casemiro disse, quando lhe perguntaram: a Assembleia de Deus é seita? Ele disse: não. Eles enfatizam a questão dos dons, mas o mesmo Senhor nosso é Senhor deles também. Nenhum de vocês aqui precisam pedir autorização a calvinista ou a reformodinha para dizer que é crente, para dizer que serve a Jesus, porque a mesma graça que os alcançou também nos alcança. O mesmo evangelho que faz Jesus salvar lá, faz Jesus salvar aqui também. Escute, igreja, exclusivismo congregacional é característica de seita. João capítulo 3, versículo 8, Jesus disse: o vento assopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Às vezes o nosso comportamento nega João 3,8. Também Jesus disse no versículo 16 que a gente tanto gosta: porque Deus amou o mundo. Pelo amor de Deus, fala mundo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Quando Jesus, em Lucas capítulo 4, usou o exemplo de Elias e Eliseu fazendo milagres fora da região local de Israel, as pessoas começaram a desprezar Jesus.
Porque Jesus deixou claro que ele não se limitaria à nação de Israel, mas que o alcance de sua mensagem chegaria ao mundo inteiro. Que o Espírito Santo nos dê este equilíbrio. Agora, irmãos, será que Paulo diria Senhor deles e nosso de qualquer igreja? Não. Olha o que ele diz: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Paulo está dando as características de quem pode ser reconhecido como aqueles que pertencem ao mesmo Cristo que nós pertencemos. Igrejas que colocam profetas no mesmo nível de Jesus. Igrejas que colocam profetisa no mesmo nível de Jesus, ou a interpretação dela no mesmo nível das Escrituras, são igrejas falsas. Igrejas que se gloriam em nome de homens. E Paulo corrige isso no versículo 12. Um grupo no meio de vocês dizem eu sou de Paulo, outro grupo diz eu sou de Apolo, outro grupo diz eu sou de Pedro, e o pior diz eu sou de Cristo. Por que é o pior, pastor? Porque os outros ainda respeitavam o ministério dos outros. Esse que diz que é de Cristo é o tipo de gente que não respeita a autoridade eclesiástica, é o tipo de gente que não respeita o ministério de ninguém. Aí Paulo os corrige no 13. Por acaso Cristo foi dividido em várias partes? É isso mesmo, foi Cristo dividido em várias partes? Será que foi Paulo que morreu crucificado em favor de vocês? Paulo está dizendo, não fui eu, não foi Apolo, não foi Pedro, não foi homem nenhum, por maior que seja o seu nome, que pagou o preço pela salvação de vocês. Então qualquer igreja que coloque nome de homens no mesmo nível ou acima do nome de Jesus é igreja falsa. Dessas igrejas Paulo não diria Senhor deles e nós. Por quê? Porque ele diz que só há um Senhor. Paulo não olharia para uma igreja que estabelece a senhora e a coloca como divina, como eterna e como aquela que responde orações como Senhor deles e nosso, jamais. Porque Paulo escreveu Filipenses 2 a partir do versículo 9: Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que diante do nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Paulo escreveu a Timóteo: só há um mediador entre Deus e os homens. Romanos 11:36, ele diz: porque dele, fonte, por ele, processo, para ele, destino, são todas as coisas. Se Cristo não é glorificado naquela igreja, se o nome de Jesus não é o centro, se a palavra verdadeiramente não é pregada, se a liderança não se submete aos princípios da palavra, essa é falsa. E nós não podemos dizer Senhor deles e nosso. O terceiro ponto da palavra de Deus aos pentecostais que me escutam, e se estão aqui, digam amém, seja ministro da graça e da paz. Seja ministro da graça e da paz, encarne a graça. Não apenas fale da graça. Por que eu digo isso? Versículo 3: graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. 4: sempre dou graças ao meu Deus. Esse mesmo Paulo que ministra a graça sobre a igreja, ele era nelas um ministro que transmitia
a graça transformadora. A Tito ele escreveu que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos, ensinando-nos a viver piedosamente nessa geração caída. A graça de Deus, ministrada por Paulo, alcança Corinto, uma cidade totalmente imoral, mas pelo ministro de Deus, que ali pregou e transmitiu a graça capacitadora, temos uma igreja cheia de dons. Por que eu digo isso? Paremos de apenas cobrar da igreja, paremos de apenas exigir da igreja. Falemos que a graça de Deus é quem capacita a igreja a cumprir aquilo que Jesus requer dela. Eu sei que os nossos pais querem o melhor para nós. Eu sei que precisamos sim ouvir mensagem de juízo, e eu prego. Mensagem de conserto, e eu concordo. Mensagem de exortação, e é necessária. Mas de nada adianta eu pegar o microfone e dizer: vocês erraram nisso e estão errados nisso, e acabar o culto. Eu não posso pegar o microfone e dizer: isso é pecado, é errado, agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Não! O mesmo Paulo que vai exortar a igreja em seus deslizes, diz que a graça do Senhor seja com vocês. Sabe o que ele está dizendo? Eu estou fechando o atalho do erro, mas ao mesmo tempo estou mostrando o caminho certo. Não adianta eu dizer a você: cuidado para não cair como Davi. Não adianta eu dizer a você: cuidado para não negar Jesus como Pedro, não trair como Judas. Você vai focar no Davi que caiu, você vai focar no Pedro que negou, no Judas que traiu. Mas quando a graça entra, quando eu apresento que Deus perdoou Davi, quando eu apresento que Jesus foi até Pedro, quando eu apresento que Jesus chamou Judas de amigo, e a história está registrada para que aprendamos a evitar os mesmos caminhos que ele tomou, eu estou dizendo: você está errando, mas Jesus conserta a sua vida. Você está pecando, mas Jesus transforma a sua vida. A gente não pode repreender sem corrigir. João se prostrou diante do anjo para adorar. Eu vou fazer uma pergunta só para quem está ligado. João, criatura, se prostrou diante do anjo, criatura, para o adorar. Isso pode? Isso está certo, adorar anjo, gente? Não! O anjo olhou para ele e disse: não faça isso. Vou perguntar para quem está ligado. Olha a atitude do anjo. Não faça isso. O anjo está certo ou está errado? Está certo? Não faça isso. Só que antes que João dissesse: o que eu faço então? O anjo responde: adora a Deus. Repreensão e correção. Na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo de número 4, olha um exemplo do que eu estou falando, para sermos ministros da graça. Versículo 28 do capítulo 4: aquele que furtava, não furte mais. Isso é repreensão. E a mensagem da graça, Paulo: trabalhe, para que fazendo com as mãos o que é bom, você tenha com que repartir com quem tem necessidade. 29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Tá, Paulo, então não é para eu falar palavrão. O que eu tenho que falar? Ele repreendeu. Olha a correção agora: fale o que for bom para promover edificação, para dar graça para quem ouve. Versículo 31, olha a repreensão:
toda amargura, toda ira, toda cólera, toda gritaria, toda blasfêmia, toda malícia seja tirada de entre vós. Tá, Paulo, e o que a gente vai fazer? Sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como Cristo vos perdoou. E ele continua, versículo 3 do capítulo 5: a prostituição, a impureza, a avareza nem se nomeie entre vós, nem torpeza, nem pavoice, nem chocarrice. Então o que a gente faz, Paulo? Antes pratiquem ações de graças. Você está percebendo que ele traz a repreensão, mas ele ao mesmo tempo mostra a correção. Só que ao mesmo tempo, enquanto eu estou lendo isso aqui, essa palavra está te alcançando, e você pergunta: pastor, eu estou praticando tudo que Paulo está falando aí, eu sou contra a verdade que Paulo está pregando, eu vivo o contrário do amor, eu vivo o contrário do que ele está ensinando de bom. Como eu chego nesse nível? Paulo responde, versículo 18: enchei-vos do Espírito. Ou seja, a solução para que nossos defeitos sejam corrigidos é ser cheio do Espírito. Igreja, Assembleia de Deus, pentecostais que me escutam, já completamos o centenário. Na história no Brasil, já passamos dos 100 e estamos crescendo, estamos evoluindo. Que Deus nos levante como ministros equilibrados, que feche o atalho do pecado e abra a porta da graça, para que o pecador seja lavado, remido, santificado pelo nome e pelo sangue de Jesus. Graça e paz não são os nossos usos e costumes, não é a saia, não é o cabelo, não são os hinos da harpa, não é o namoro santo. Somos conservadores, sim, mas somos salvos não por costumes, não por protocolos, somos salvos pela graça, e a graça santifica nosso caráter, a graça nos ensina a nos comportarmos como santos, a graça nos capacita a vencermos as imoralidades, a graça nos faz nos comportarmos como imitadores de Jesus. Quem pode levantar a mão? Isso, mão estendida, não baixa, mão estendida, diga: me dá graça, Jesus, para que eu seja semelhante a ti. Aleluia. O mesmo Paulo que diz: graça e paz da parte de Deus seja sobre vós, era um instrumento de graça. Ele discute com Barnabé para não andar mais com João Marcos, mas a graça estava trabalhando no próprio Paulo. E suas últimas palavras foram: traz João Marcos, ele é útil para o meu ministério. A graça de Cristo capacitava Paulo a ser quem foi. Minha penúltima palavra aos pentecostais é: fale, mas fale para quem pode mudar. Fale, mas fale para quem pode gerar alguma mudança. Olha o que diz o texto, versículo 10: rogo, irmãos, pelo nome de Jesus, que digais a mesma coisa, que não haja entre vós dissensões, que sejais unidos, que tenhais o mesmo sentido. Paulo está dizendo sobre unidade teológica, Paulo está falando unidade de propósito, Paulo está ensinando sobre unidade cultica. Mas ele vai citar a fonte das informações. Ah, meu Deus do céu, que Deus me livre de chegar a alguém, falar da igreja do Senhor a esse alguém. Que Deus me dê graça para não chegar a tal nível. E se chegar a tal nível, queridos, se chegamos a tais níveis,
peçamos perdão a Jesus. Não fala para ninguém. Por quê? Porque se você manter segredo, eu vou falar para outro e vou pedir segredo. Vou falar para outro e vou pedir segredo. Vou falar para outro e vou pedir segredo. E aí, olha a coragem de Paulo agora. Olha o propósito do capítulo 1. Vocês estão se degradando, vocês não têm união, vocês têm muita contenda. Versículo 11: me foi comunicado isso por aqueles da família de Cloe, que há contenda entre vocês. Se a irmã Cloe fosse uma fofoqueira, ela dizia: pastor Paulo, o senhor falou meu nome. Se Cloe sai falando dos defeitos e dos problemas da igreja para um e para outro, sem saber da verdade, sem buscar a solução, ela não passava de fofoqueira. Mas como a intenção dela é a transformação da igreja, como a intenção dela é a mudança no caráter dos crentes naquela igreja, ela não sai falando para um e para outro, ela vai direto no apóstolo Paulo, porque ele tem autoridade de Deus para gerar a mudança naquela igreja. Quem foi que disse que você não pode falar ao líder? Quem foi que disse que você não pode levar a palavra certa com a intenção certa para as pessoas certas? Errado é falarmos para quem não pode fazer nada. Está envergonhando o evangelho. Pouco a pouco esse pecado oculto dessa amiguinha preferida, esse pecado oculto desse amiguinho preferido, vai destruir o grupo, vai destruir o coral, vai destruir a congregação local, porque o pecado é destruidor. E Deus tem levantado homens sábios, cheios do Espírito, para trazer a igreja de volta para a palavra. Por que ser conivente com o pecado? Que o outro pensasse duas vezes, que a outra pensasse duas vezes, porque nós somos membros uns dos outros. Ah, irmãos, lembra de José e seus irmãos? A Bíblia diz que José trazia má notícia de seus irmãos para quem? Para o pai. Ele não saiu falando para servas, ele trouxe ao pai, porque é o pai que vai gerar correção. Porque Cloe, a família de Cloe, não sai falando para Apolo, para Pedro, porque eles não lideram em Corinto. Quem lidera lá é Paulo. Quem tem história com aquele povo é Paulo. Quem tem autoridade apostólica para falar a eles é Paulo. Então a família de Cloe vai falar com a pessoa certa. Por quê? Porque ela não quer mais contenda na igreja, ela quer paz na igreja. Aquela família quer ver a mudança na igreja. Eu não vim aqui empolgar vocês. Eu não vim aqui pregar uma mensagem decorada, pregada o ano inteiro. Eu disse que eu cheguei aqui confrontado e estou disposto a confrontar vocês. E eu não sou como desses pregadores que diz: ainda que eu não volte, eu vou falar tudo. Não, a igreja verdadeira sabe quando Jesus está falando com ela. Paulo pergunta à igreja em Corinto: não tem aí homens sábios para vocês levarem vossas questões, ao invés de ficarem brigando na justiça com ímpios, diante de ímpios, buscando em ímpios a solução dos problemas de vocês? Deixa eu fazer uma pergunta só para quem lê Bíblia, para eu ir para o último ponto da nossa mensagem. A igreja em Corinto tinha problemas. Eu acho que eu estou longe ou tu que falou baixo. A igreja em Corinto tinha problemas. Briguentos, soberbos, carnais, desrespeitosos. Mas Paulo era macho. E para as irmãs, Paulo era crente fervoroso. Por quê, pastor? Porque Paulo diz: desisto da igreja. Não diz: tô
estou fora do sistema. Não diz. Olha o que ele diz, mesmo sabendo de todos os defeitos da igreja. A carta foi escrita porque alguém levou a ele os defeitos da igreja. Vou repetir, essa carta foi escrita porque trouxeram para ele a notícia dos problemas da igreja. A denúncia foi feita, Paulo aceitou a denúncia. Está preparado para dar um glória lindo? Versículo 4: sempre dou graças ao meu Deus por vós. Eu vou aí. Paulo sabia dos problemas da igreja? Então eu vou ler. Sempre dou graças ao meu Deus por vós. Não, Paulo, se eu fosse você, eu abriria um canal no YouTube para detonar a igreja. Se eu fosse você, eu sairia colando cartazes. Não, eu vou escrever sobre os defeitos dela, porque toda igreja tem defeito. É Paulo dizendo, eu vou escrever sobre os problemas dela, porque toda igreja tem problema. Viu, bebê? Que pensa que Jesus é babá e que igreja é berçário. A igreja só não tem menos problemas porque você está congregando nela. Eu tenho certeza que se você vazasse dela, ela teria menos problema. E se você está na igreja só para falar dos problemas dela, você é o pior problema nela. Vaza dela que ela fica melhor sem você. Porque Paulo, que é Paulo, escreve: eu dou graças a Deus por vocês. Tem problema, tem queda, tem escândalo, tem, mas a graça ainda está aí. A graça ainda está aí. Os pentecostais chegaram. Os pentecostais estão entendendo essa palavra. Ainda tem pentecostal que diz: fala Deus, fala papai, fala Jesus. Essa igreja está com problema no ventilador. Essa igreja está com problema no púlpito. Essa igreja está com problema no som. E tu é na língua. Toda igreja tem seus defeitos, toda igreja local tem seus problemas. A igreja de Jesus tem seus problemas? Tem. Mas é a única representante legal de Cristo na terra. Pode falar o que for, e se tu não faz parte da igreja, baixa a bola, cala a boca, senta e aprende com a igreja. A verdade foi confiada a ela, mesmo com seus problemas. A igreja é a coluna e o baluarte da verdade. A igreja é. Dou graças a Deus por vós. Sabe o que Paulo está dizendo? Tem defeito aí, tem problema aí, mas aí tem família que ora ainda. Tem obreiro carnal? Tem, mas tem obreiro cheio do Espírito Santo. Tem pregador caído? Tem, mas tem pregador que Jesus está levantando. Tem cantores soberbos? Tem, mas tem verdadeiros adoradores que Jesus está sustentando. Ah, irmão, é por isso que Paulo consegue dar graças. Não desista da igreja de Jesus. Fala só para uma pessoa, fala pentecostal, diga: não desista da igreja de Jesus. Você precisa dela tanto quanto ela precisa de você. Você se afastou da igreja. Você está em pecado. Eu vou provar na Bíblia. Os desigrejados vão me xingar aí agora.
Hebreus 10, 25, ordem apostólica: não deixando a nossa congregação como é o costume de alguns, antes, ao invés disso, admoestando-vos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. 26, porque ele está continuando o texto, é só não ter fugido da aula de português. 25, não deixe a congregação de vocês. 26, porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelo pecado, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Você está em pecado e vai para o inferno. Volta para Jesus. Volta para a comunhão dos santos. Tu lembra da multidão? Escuta isso aqui, 3 minutos, eu encerro. A multidão, porque Jesus andava e pregava, Jesus andava e falava, Jesus andando e pregando. Eu acho que eu estou atrapalhando a filmagem. Tá, não? Posso ficar aqui para os dois, puxa. Aí Jesus pregando, andando. Jesus pregando, andando. Aí o cego: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi. Aí a multidão querendo ouvir Jesus pregar, o cabra lá gritando. É igual tu, pentecostal, dando glória na igreja dos reformados. Ô, cala a boca aí, eu quero ouvir os 5 pontos aí do sermão. E o cego clamando. Aí a multidão: cala a boca, ele não vai te ouvir. Cala a boca. A multidão ordenava que ele se calasse. E a Bíblia diz, irmão, que aí que ele pentecostalizava mais ainda, entre aspas. Ele gritava cada vez mais: Jesus, filho de... O que a multidão falou para ele? Faz assim, ó: shh, cala-te. Quem mandou o cego se calar? Meu Deus, a gente acabou de falar um negócio junto. Quem mandou o cego se calar? A multidão. Quem está andando e pregando? Quem parou? E olhou para quem? Mandou quem chamar o cego? Isso não é pentecostalismo, rir, mas não dá glória. Ele olhou para a multidão, parou e disse: traz o cego. Só que a gente dá glória nesse momento falando assim, ó: a multidão humilhou ele. É o triunfalismo em nós, né? Isso aqui é para outra mensagem, tá, pentecostal? A multidão humilhou ele. Agora a multidão que viu na prova e não ajudou vai se arrepender. A multidão agora vai ver o dela. Vai, Jesus, humilha a multidão que está humilhando o ceguinho. Não. Veja por outro ângulo. A mesma multidão que mandou ele se calar voltou e disse: calma, ele está te ouvindo. Ele vai te responder. Eu estou fazendo uma pergunta só para quem está ligado. Isso aqui é só para quem está ligado, é sério. Quem mandou ele se calar? E quem veio dizer a ele que Jesus estava escutando o clamor? A mesma multidão que o feriu. A mesma multidão que o feriu, Jesus usou para sarar ele. A igreja tem autoridade de julgar? Tem. Ela é coluna e baluarte da verdade, mas às vezes ela faz alguns julgamentos errados e fere você. É a igreja que é o instrumento de Deus para sarar você. Baixe nossos conteúdos gratuitamente. Acesse pelo link na descrição.